Tapioca, duas situações muito latentes. Uma é do executivo, que o professor foi muito cirúrgico na análise dele, e outra é do legislativo. Eu vou fazer uma pergunta e justificar o que eu estou falando. Se reelegeram 12 vereadores dos 18 que lá estavam, certo? Em 2020, a Câmara Municipal foi renovada em 70%, só voltaram 6 vereadores, dando um termômetro do que a cidade estava pensando da legislatura municipal. Dessa vez inverteu-se. Se reelegeram 2/3 e se renovou apenas 1/3. Então a cidade está tão boa assim que a grande maioria conseguiu se renovar? É a pergunta que fica. Né? Eu queria... É latente a vontade popular de mudança por vários aspectos. A população mostrou que queria renovar. E pela primeira vez na história do nosso município, nós vamos ser governados por uma mulher, por 2 mulheres, na verdade. Também isso, correto. Eu acredito muito assim, eu digo muito nos bastidores que a gente tem prefeitas. Eu entendo que essa legislatura de 2025 vai começar a 4 mãos. Então a gente não vai ter uma prefeita e uma vice, a gente vai ter prefeitas. Eu acho que isso já é um ponto extraordinário a ser batido. Eu disse inclusive a Nilda, na Vitória, no domingo à noite, eu fiz questão de abraçar a prefeita Kátia, e eu disse: a senhora está agora com a oportunidade, respeitando as proporções, de ser o Agnello de Saia. Mário, faça valer. Você faz uma leitura a respeito do colegiado do futuro parlamento de 2024. Sim, 25. Essa renovação, no seu ponto de vista, foi satisfatória ou deixou um pouco a desejar? Deixou muito a desejar, Porque na minha opinião. tivemos o quê? Um aumento de mais 3 cadeiras. 3 cadeiras. E quantos vereadores não votaram? Eu acho que foi muito ruim, não foi pouco Você esperava ruim, não. um Eu esperava um percentual percentual muito maior. Perfeito. Porque se a cidade estava um caos na boca do povo, por que renovou 12 vereadores dos 18? Na legislatura passada, que está encerrando agora, houve uma renovação maior do que De essa agora. 70%, muito maior. Né? Foi. Então, assim, por exemplo, eu vou trazer dados aqui, e são informações técnicas, viu? Estão Sim. no portal da transparência. No ano de 2024, até outubro, ou seja, não terminou o ano, Perfeito. certo? Em 10 meses de legislatura do município, na Câmara Municipal de Parnamirim, se gastaram quase 25 milhões de reais. Com que ninguém sabe. Não, aí vamos, o que está lá, vamos lá. Foi gasto com indenizações, 1 milhão, quase 1 milhão e 100. O que é indenização, para o povo entender? Eu sou vereador e fiz um determinado serviço de divulgação do meu mandato. Certo. Eu peço ressarcimento dessa verba e essa verba é devolvida ao gabinete. Certo? Viagens para cursos. O povo faz curso pra caramba. Você vê quanto foi o valor aqui de viagem para cursos. 739 mil reais. Agora, na prática, a população não absorve, não se beneficia desses cursos que os servidores estão fazendo em outros estados. Eu não vejo o povo usufruindo disso. Foi curso de quê? É um curso de capacidade técnica interna para melhorar a qualidade do atendimento? É um curso que eu posso depois ser um replicador e melhorar a qualidade de vida da população? Eu já disse isso anteriormente aqui. A Câmara Municipal se deteve nesses últimos 3 anos a expedir diploma e medalha. Cada bifezinho daquele ali que a gente foi algumas vezes, quanto não custa? Me deu desafio um vereador desse mandato da legislatura de 20 a 24 a vir aqui e dizer o que é que ele fez que mude a vida da população na prática. Eu não fui atingido positivamente como cidadão. Não tem objetividade desses cursos. Não vi nenhuma objetividade. Eu também concordo, né? Certo? Então, aí vamos para um outro viés. A eleição terminou, estamos falando agora na campanha de presidente da Câmara. Né? Tem os nomes lançados, tem uns que são engodos, a gente sabe do jogo, né? Nem todos são candidatos de verdade, mas um cara que foi, como por exemplo o Volney, meu colega, meu representante na Câmara, querendo ou não, mesmo eu não tendo votado nele, ele está lá eleito, é uma autoridade, merece esse respeito e dignidade à pessoa dele, pública, mas assim, deixou muito a desejar, na minha opinião, e eu posso cobrar isso dele, cobro inclusive pessoalmente quando encontro com ele, porque eu sou um cidadão que eu quero participar da mudança da minha cidade. Perfeito. E eu não vejo ele
com méritos para se reeleger como presidente da Câmara. Por vários aspectos. Primeiro, pela questão da renovação. Eu acho que até doar sangue é bom, né? Já tem isso provado cientificamente. Que se de vez em quando, uma vez, André, 2 vezes por ano você doar sangue, você melhora o seu sistema imunológico. Porque está renovando, Está né? renovando. Então, se a natureza que foi criada por Deus diz isso, quem sou eu para ir contra? Então, no serviço público também é igual. Tem que se renovar, tem que se melhorar. A velha política não tem mais espaço. O que é que se viu aí dos candidatos que não foram eleitos? A grande maioria. Um sentimento de revolta, um sentimento de indignação, não só por não ter sido eleito, mas pela condução do pleito. Perfeito. Verbas milionárias para uns, fundo partidário, né? Verbas escassas para outros, verbas nenhuma para a maioria. Os carguinhos. O jogo sujo de compra de voto acontecendo dioturnamente, né? Então, assim, tá na hora da gente acordar. Eu tenho minha predileção pela presidência da Câmara, apesar de não depender da gente, porque eu acho que era para ser um voto popular também. A gente podia depois mudar isso na Câmara Federal, sabe? Porque é um jogo político. Quem tiver mais força política vira o presidente. E eu acho que, infelizmente, não digo isso com felicidade, mas é real, é o meu pensamento. Acho que Ivone não tem mais força política para ser presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. E se a gente está falando em renovação, como você comentou aí, se é para renovar o executivo, renove-se também o legislativo, né? Sim, sem Até dúvida. porque, como você comentou aí, eu quero só fazer uma correção, eu acredito que são 14 reeleitos. 14 foram que foram 14, isso. acho que foram porque 14, são né? 21 Então, cadeiras, porque aí aumentaram. entraram 7, né? Ou seja, de 14 para 18 só perderam 4. Foi Isso, Vavá, Fativan, que é uma tristeza. Fativan era para continuar. Lamentavelmente, Tem propositura, foi efetiva. É uma perda inestimável. Ela se manteve na trincheira o tempo todo combatendo o que eu acho menos nocivo dessa perda de mandato de Fativan é que ela certamente virará uma secretária importantíssima na legislatura que vai começar. Eu também acredito nisso, até porque ela, como você mesmo comentou, ela estava sempre ativa numa campanha que começou bastante acirrada, ou seja, a bandeira foi levantada lá no começo. Lá atrás, e não como muitos que agora... Em 2020 ela se reelegeu sozinha, ela não teve apoio de ninguém. E não como muitos que ou no meio do caminho ou agora, depois do resultado, disse, não, eu estava do seu lado, você não percebeu, né? Não existe então, isso. Não existe só para fechar essa questão da Câmara, pode falar. Existe um selo ouro, que é dado pelo um órgão que mede a transparência da prestação de contas do serviço público. Em 2020 foi ganho aqui por Parnamirim, a Câmara Municipal. 2021 foi ganho. 2021, na verdade, foi ganho. 2022 foi ganho. 2023 não. Perdemos esse destaque. E provavelmente 2024 também não ganharemos esse selo ouro de transparência na prestação de contas. Então eu acho que eu não preciso dizer mais nada. Contra fatos e argumentos, contra fatos e dados não há argumentos, né? Então eu acho que a gente perdeu enquanto população, a gente poderia ter renovado mais. Eu também concordo. Eu acho que foi injusto essa coisa do Michael Borges foi o campeão de votos. Vamos analisar, será que ele, por ter tido mais votos, foi o mais atuante? Não sei. Certo? Eu não vejo dessa forma, né? Eu acho que tem análises mais minuciosas, mais detalhadas a serem feitas para a gente poder cobrar melhor qualidade no serviço da Câmara Municipal. Porque eu já disse antes e repito, quem faz a cidade boa ou ruim não é o prefeito sozinho, não. É a Câmara. É o conjunto. Se a Câmara ficar omissa, qual é o papel da Câmara? Não é fiscalizar? Não é cobrar? Não é dar ideias produtivas para a ponta receber? Verdade. Então, assim, o prefeito sozinho não faz e a Câmara sozinha também não faz. Correto. Eu acho que é meio a meio. Mas quando a gente tem uma Câmara atuante, se o prefeito for ruim, ele passa a ser bom. Se ele for bom, ele passa a ser excelente. Porque ele tem um colegiado ali, todo ali, cobrando dele. Eu acho, inclusive, que desses 14 que voltaram, corrigindo, não são 12, são 14, pelo menos 12 vão para a base do governo vitorioso. Que isso não é bom. É o oportunismo, né, professor? É o oportunismo. Mas aí é na hora de diferenciar o joio do trigo. Vai vir para a base por uma questão de conveniência e aí vamos dar acesso ao que é de César. Vamos que a professora Nilde e a prefeita Cátia tenham maturidade
para entender quem deve ter espaço e quem deve ter menos espaço. Isso é proporcional à atuação da pessoa. Não uma questão mais só política. Ah, não me apoiou, então não vai ter espaço. Eu acho que também não é por aí. Não é por aí. Está eleito, tem capacidade? Tem. Então vamos apostar. Vamos esquecer o passado, não olhar para o retrovisor, vamos olhar para frente. Se esse cara não corresponder, tchau, bebê. Eu tenho que mostrar resultado para a população. Verdade. Certo? Então eu penso assim, eu acho que só 2 que não vêm, um porque, eu não sei se eu posso dizer aqui, a palavra que eu... o programa é aberto. É uma puta véia. A gente não pode desculpa aqui... a expressão, viu? Não, mas a gente não pode aqui, tá... É um cara que meteu o cacete em Taveira em 2020, meteu o cacete, eu sou testemunha e tenho imagem, eu tenho tudo aqui no celular. Terminou a campanha no domingo, quando foi na segunda-feira, eu estava agarrado no cangote de Taveira, chamando de meu amor. Não é Gabriel César, não. Não, Gabriel foi contaminado pelo poder. Gabriel foi a minha decepção política nesse passado recente, foi Gabriel César. Já disse isso. Foi contaminado por poder. É um menino novo, é um menino que tinha um potencial político extraordinário, mas se vendeu por poder, desde aquela adesão que ele fez de apoio a João Maia até agora. Certo? Para mim, deu um tiro no pé, conseguiu se reeleger pelas artimanhas políticas, que a gente sabe quais são, né, Gabriel? Ele pulou de 600 votos para 2.000 e pouco. Triplicou a votação. Ele conseguiu ser fora da curva. Foi, porque ele se elegeu com a sobra, né? Mas vamos entender em que aspecto. É aquela história. Os métodos justificam-se os meios? Eu acredito o que favoreceu, né, pelo partido do PL ser o partido do prefeito, né, do candidato a prefeito, no caso. Mas o voto de legenda deu quanto? Alguém tem essa informação? Não tem, mas conseguiu fazer 4 do PL, né, assim como Solidariedade conseguiu fazer 3. Não, o PL fez 3. Desculpa, 3, 4 não, 3. Fez 2 e puxou 1, né? Isso, assim como Solidariedade também fez o mesmo procedimento, ou seja, pelo partido ser o do prefeito, ou seja, da majoritária, então acabou beneficiando nesse aspecto, ou seja, teve uma legenda alta, então acaba puxando um número maior. Eu acho esse número maior acaba beneficiando esses que estão lá na Eu acho que a legenda nem briga, foi né? tão bem votada assim, não. Eu acho que foram as formas que foram utilizadas para chegar no resultado. Três cadeiras, tem um coeficiente e depois vem a média. É aquela história, né? Um cara que briga na festa da independência aqui na Coabinal, no Largo da Coabinal, por causa de uma bandeira colorida. Eu vi. Inclusive aquela bandeira foi eu que mostrei a ele. O culpado está aqui do mas nosso eu lado. mandei, porque a menina não está levando a bandeira estimulando fazer sexo, não. Era uma bandeira Era uma representação, a independência, meu amigo. Aí ele fez um carnaval fora de época, democracia. Que não, eu acho que assim, ele quer se integrar, agora ele só tem medo da língua do povo. Mas que ele tem vontade, tem. Pegando esse parênteses. Pra onde não? Pegando parênteses. Quando eu vejo os caras. Né? Ele foi aquele agora, ditado, língua falou, né? Não sei o que pagou. Pronto. Ele foi pai agora, né? Mais, acabou de ser metida pai. machão. O que eu acho é o seguinte, se eu digo, por exemplo, você me viu em 2022 com o meu carro todo adesivado de verde e amarelo, bandeira do Brasil, bandeira do Rio Grande do Norte, apoiando o civismo, apoiando as famílias tradicionais, tal. Aí amanhã você me vê agarrado com um cara condenado por corrupção. Que respeitabilidade eu vou ter da sua parte para mim? Verdade. De minha parte você já perdeu o respeito. Então assim, você não pode mais nem falar. Não posso dizer nada. Então assim, quem é você para defender? Eu estou dizendo nesse sentido. Não, tô certo? Ele foi contaminado pelo vício do poder por isso, porque ele se anulou ideologicamente em prol de um benefício que ele iria ganhar. E eu acho que quem faz isso na vida está disposto a tudo. Eu digo, Mário, uma coisa dessa, o que traz para as pessoas que fazem essa parte de análise, ele só é, mais uma vez, mais um político querendo se dar bem, né? Infelizmente. O carro tá andando, esse carro é o melhor, Sérgio, então eu vou nesse daí. Aí o carro sai, ficou obsoleto, aquele não presta, pula para outro carro aí. Mas quem é o motorista? É Laércio agora. Isso não tem problema não, o que me interessa é o carro, não é o motorista exatamente. não. Entendeu? Então, infelizmente... Se perdeu. Infelizmente ele passa. Então,
tira essa credibilidade, assim como a gente sabe, e no último programa a gente também comentou sobre a ação do senador Stevenson, que vem nessa mesma linha que você comentou agora. Agora eu virei político. O cara tá há 4 anos senador e virou político agora. Esse é um demente. O Gabriel, como defendia uma bandeira, e agora a gente fazendo essa análise, eu acho aquela bandeira ao qual se levantava caiu. Eu vou ser leviano aqui, eu quero até a opinião do professor, o apoio dele. Eu, que era do PL, eu fui das trincheiras do PL desde 2017. Eu acredito que, por exemplo, aqui em Parnamirim, apesar de ter eleito 3 vereadores, o PL sai derrotado dessa disputa. No estado, inclusive. Rogério Marinho conseguiu fazer uma façanha em destruir o Partido Liberal, destruir o partido representativo da direita, das famílias conservadoras do nosso estado, no estado. Nós perdemos, o PL perdeu Mossoró, perdeu Parnamirim, perdeu Caicó, perdeu Areia Branca com o Dr. Bruno, tá sob júdice lá, né? Souza tá sob júdice, Dr. Bruno ficou contra. A gente perdeu Acari, Parelhas, quer dizer, a direita perdeu em vários aspectos. Não é o fato de ter sido eleito que ganhou. Natal, provavelmente Paulinho Freire vai ganhar. E eu acho que isso é até bom para Parnamirim, porque ele é do partido da vice-prefeita, Cátia Pires. Então isso pode fazer uma... A gente precisa dessas parcerias nesses limítrofes. Por exemplo, em Macaíba, Bela Vista e Bela Macaíba, Bela Parnamirim e Bela Macaíba, saiu lá um benefício para a população, que é quem mais interessa, por causa de uma parceria dessa entre as prefeituras, né? Um deputado federal veio, fez o convencionamento entre os prefeitos e resolveu. Então a gente tem que ter esse discernimento, mas eu acho que o PL sai derrotado desse pleito, sim. Você falou num ponto agora que eu me lembrei. Né? Por incrível que pareça, no século XXI, minha gente, a gente ainda tem candidato a vereador. Inclusive, nesse caso, é um candidato à reeleição. Está sendo analisado, está sob júdice a sua candidatura, o seu mandato. Porque na quinta, na sexta e no sábado, o cidadão estava entregando ou mandando entregar sacolões. E essa pessoa vai ser difícil fazer parte do sistema. Isso é criminoso, rapaz. Não foi Diego Américo, não. Não sei. Tem um companheiro aqui no estúdio. É a hipocrisia, que a gente tem um outro vereador que diz que é defensor da educação e o cara se apropriou indevidamente de fundo de garantia dos próprios servidores da educação, que ele é dono de uma escola do município. Quem foi? Ítalo Siqueira. Sim, aqui nós não temos que esconder. Não, esse é público, porque o processo dele é aberto, não está sob segredo de justiça. Diz aí, né? Inclusive, eu tenho um caso na minha família de ele ter sonegado, além de ter sonegado o imposto, ele ter se apropriado indevidamente, porque o FGTS que a empresa recolhe do funcionário, não é dele não. É um repasse. É um repasse para o governo. Sim. E se na hora que eu pego o seu desconto no seu contra-cheque e não repasse para o governo, isso é apropriação indébita. Isso é um crime na Constituição Federal. É ilegal e crime imoral. Trabalhista e crime civil. Correto. Certo? Crime penal, na verdade, desculpa. Crime civil não, crime penal. Penal, perfeito. A apropriação indébita é do Código de Processo Penal. Então, assim, um cara desse não merece ser representante do povo, na minha opinião, não. Jamais serei candidato em Parnamirim enquanto dignidade eu tiver, por 2 motivos. Primeiro, porque meu irmão, Serginho, tá aí nessa batalha já há 8 anos, tentando ser um vereador de mandato, porque vereador ele já é. A outra votação que ele teve na primeira. Teve 514 votos, 660. Vai chegar lá. Ele é um vereador sem mandato. Ele é um cara que traz emenda para Parnamirim, é um cara que tem acesso livre em alguns gabinetes de deputados. Então, assim, ele já é vereador. Ele só não tem a caneta. Eu acho que falta só um pequeno detalhe, viu, Mário? Me corrija se estiver errado. Por favor. Eu acho que só falta ele fazer como os demais, colocar nos outdoor. Isso, quando eu me refiro, é deixar claro para a população o que ele está fazendo. Isso, divulgar. Porque na hora que é feito, no período político, né? Aí o pessoal diz assim, só tá vendo na campanha. Isso. Então, diga a ele que mude a estratégia. Até eu acho que além disso... Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que mudar o que eu estou fazendo. A minha estratégia. Mudar a estratégia. Eu acredito que a estratégia dele tem que ser mudada devido a isso. Já é a segunda, ele não teve êxito ainda. Na primeira foi naquela época da pandemia, né? Isso. A gente não fez campanha. Não, mas o seguinte, você vai aprendendo gradativamente. E eu acho que para a terceira campanha, a estratégia teria que ser essa. Essa sua colocação é extremamente válida. Vamos lá, às 10.